Que a morte é um mistério? Ah, isso é. Minha avó, antes mesmo de falecer, sabia que isso iria acontecer. Minha avó era benzedeira, dessas que benzia sapinho, cobreiro, ar na vista, cabeça costurava, rendidura e mau jeito. Ela benzia também para afastar coisas negativas. Ela era sensitiva e médium. Uns 15 dias antes de falecer, ela me chamou para conversar, dizendo que não poderia morrer sem contar umas coisas do passado dela. Eu já fiquei cismada. Passam uns dias, ela disse que um passarinho que anuncia a morte estava rondando e disse que sabia que estava chegando a hora dela. No dia que ela faleceu, minutos antes, escolheu a sua roupa. Comecei a ficar nervosa e não achava a tal roupa. Ela insistia que tinha que ser aquela. Resumindo, ela sabia mesmo que ia morrer. Alguém explica isso? Sem contar que quando eu era pequena, morria de medo, porque ela sabia quando as pessoas da família ou conhecido morriam. Ela dizia que vinha avisar. Naquele tempo não tinha telefone. Ela acordava no meio da noite e dizia que fulano estava batendo a porta. Se ela abrisse e não fosse a pessoa, ela sabia que a pessoa tinha falecido. Nem amanhecia o dia direito, vinha alguém avisar que a pessoa havia falecido. Ela dizia: "Eu sei, ele ou ela veio avisar." Era sinistro. Depois acostumei. Olá, amedrontados! Esse vai ser o meu primeiro relato. Ocorreu há mais de 22 anos. Era um sábado, até então bem comum. Mas aquele dia, no horário do almoço, minha mãe, que era super saudável e que tinha apenas 47 anos, me chamou e falou que sentia que ia morrer. Já que ia morrer, queria que eu fosse à feira comprar feijão verde para ela, pois não ia morrer com vontade de comer feijão. Pedi para ela parar de brincadeiras, sem graça, que eu não ia à feira, que era bem distante e o sol estava muito quente. Após o almoço, ela falou que ia fazer unha e cabelo. Não podia morrer feia. Eu não sabia de onde ela tinha tirado a ideia que ia morrer. Quando passou algumas horas, fui para o terraço recolher as roupas, onde estava meu irmão e meu atual marido. Ela começou a conversar com eles e falar que sentia como se seu corpo estivesse flutuando. Eles conta que ela começou a olhar em direção a nada e sorri. Perguntou se eles estavam vendo. Eles não viram nada. Ela desmaiou, levaram ela para a cama. Começou a correria, tentávamos acordá-la e nada. Eles foram para chamar a minha tia e pegar o carro para levar à emergência. Eu comecei a procurar a bolsa e os documentos. Quando olho da sala para o quarto, vejo ela sentada na cama sorrindo para mim, um sorriso lindo. Por segundo, achei que ela tinha acordado, mas quando fixo meus olhos, seu corpo estava deitado na cama. Mas ao mesmo tempo, eu estava vendo sentada sorrindo. Ela me olhava muito serena e me deu uma grande calma. Olhei para o relógio na parede e era exatamente 18 horas. Naquele momento, eu sabia que ela estava indo embora e que eu não veria mais ela com vida. Meu pai chegou gritando. Eu olhei para ele. Quando voltei a olhar para o quarto, ela não estava mais sentada. Levaram ela para o hospital e já chegou sem vida. Nunca falei sobre isso com eles e nem com ninguém. O dia da morte. Minha bisavó soube que ia morrer 7 dias antes. É que ela rezou vários anos um tipo de oração que nós desconhecemos. Então, 7 dias antes de sua morte, ela sonhou com uma santa. Veio lhe dizer assim: "Fique preparada, daqui a 7 dias eu venho te buscar." Ela contou apenas para sua filha mais velha, minha avó. E outros irmãos perceberam que essa filha ficou muito triste, chorosa e abatida. Depois de 7 dias, minha bisavó faleceu. E você, se pudesse saber 7 dias antes que iria morrer, ia querer saber sim ou não?
Em 1998, uma vizinha contou que estava gestante e a mãe dela estava muito debilitada. Ela falou: Mãe, a senhora vai morrer e não vai ver seu neto. A mãe dela falou: Eu venho depois da morte. Passou o tempo e a mãe faleceu. O neto nasceu e o menino já estava falando. E uma noite colocou o menino para dormir e acabou dormindo também. O garoto falou: Mãe, tira essas mãos geladas do meu rosto. Ela escutou e ficou pensando no que a mãe em vida tinha falado. Só que tinha coisa que é gelado, imita as pessoas, em voz e aparência. Vou contar minha história. Não é nada assombroso, mas é real e foi doloroso. Era final do mês de novembro de 1988. Do nada comecei a ouvir dentro da minha cabeça, como uma telepatia, uma voz masculina dizendo que minha irmã, que era alguns anos mais velha que eu, e éramos muito apegadas. Na época ela tinha 2 filhos, adolescentes. Meu cunhado era alcoólatra. Essa voz me dizia: sua irmã vai morrer e você precisa falar para ela que irá olhar pelos filhos dela. Se não fizer, ela não terá paz. Ouvi essa voz dia e noite, mas não tinha coragem de falar para ela. Afinal, ela estava vendendo saúde. Não tinha nenhuma doença, era jovem. Depois de uns 7 dias ouvindo e achando que eu estava ficando louca, uma tarde minha irmã foi me visitar. Conversamos e a voz falando: é agora. Se não falar hoje, será tarde demais. Fui acompanhá-la até o portão e, ao despedir dela, no impulso falei: se algum dia acontecer alguma coisa com você, fica tranquila que eu olharei pelos teus filhos. Ela me olhou com amor e agradeceu. No dia seguinte, meu cunhado ligou que ela teve que ficar internada devido a uma dor de cabeça forte e foi diagnosticada com meningite bacteriana. Já entrou em coma, falecendo dentro de alguns dias. Fez o que prometi. Hoje seus filhos são homens, na casa dos 40 a 50 anos, casados, com filhos e com bons empregos. Ficou a lembrança daquela tarde que a vi pela última vez. Graças a Deus consegui falar e sei que ela foi em paz. Nesses meus alguns anos de profissão como enfermeira, apesar de ter visto muita coisa, passei a ter certeza que algumas pessoas conseguem adiar a morte à espera de alguém. Uma de minhas pacientes da UTI, em fase terminal, era questão de horas a sua partida desse mundo. Mas não, ela resistiu firmemente 3 dias. Foi quando sua mãe, que morava em outro estado, chegou. A mãe entrou no quarto, foi direto até o leito de sua filha, segurou sua mão e disse: Filha, já estou aqui. Pode descansar em paz. Eu vou cuidar dos seus filhos. Eu, do outro lado do leito, vi alguma lágrima correr dos olhos da paciente e ouvi o monitor mudar sua frequência para um apitar contínuo. Apesar de ver pessoas morrendo, fazer parte da minha vida, é ser algo até rotineiro. Esse dia chorei.